Se hoje em dia existe uma discussão super importante sobre o lugar de fala, eu fiquei pensando se do ponto de vista psicológico poderia ter um desdobramento disso e eu cheguei numa conclusão que eu vou compartilhar com você no vídeo de hoje. Hoje em dia se fala muito sobre o lugar de fala e isso é uma coisa super importante para entender que quando uma pessoa fala uma determinada coisa, ela está falando a partir de um determinado lugar, de um ponto de vista psicológico, social, e isso está abarcado dentro de um discurso que pode ser um discurso de libertação ou de um discurso de opressão. Mas eu não queria falar sobre isso porque esse é um conceito muito complexo que merece você ter um estudo mais aprofundado nisso. Existe um livro chamado O que é Lugar de Fala, da Djamila, que é super rico esse livro para você ter entendimento, inclusive sobre questões ligadas a minorias e grupos que são efetivamente oprimidos de um ponto de vista histórico. Mas não é disso que eu quero falar. Pensando numa metáfora psicológica, toda vez que a gente ouve alguém falar uma coisa, qualquer coisa na vida cotidiana, a gente está falando agora dos nossos relacionamentos pessoais, às vezes a gente ouve uma coisa, aquilo é dito, mas a gente ouve uma coisa diferente. E a gente começa a ter um monte de ruídos emocionais na nossa conversação. E uma das coisas que mais são curiosas na comunicação humana e de como ela pode ser confusa é nesses ruídos, ou seja, naquilo que a gente não vê nas entrelinhas. A gente tem a mania de se achar uma ilusão de uma coerência interna, como se nós fôssemos seres únicos, um monobloco de coerência, onde tudo se conversa com tudo. E a gente esquece de uma coisa da comunicação que chama-se tom. O que quer dizer isso? Dependendo do tom que você usa, uma mesma frase pode causar um impacto diferente. E por quê? Por que uma fala do tipo nossa, como eu te amo, em um lugar de eu te amo, claro que eu te amo, isso pode ter um efeito completamente diferente. Porque isso vem de um lugar emocional de fala completamente diferente do outro. São duas frases, a mesma frase, mas isso vem de um lugar emocional diferente. O que quer dizer que a nossa comunicação precisa ser pensada não em termos do código que a gente usa, seja escrito ou seja o falado. Ele tem que ser pensado em questão de contexto, ou seja, onde aquilo está acontecendo, quais são as coisas que estão implícitas naquele contexto. É um contexto de trabalho, é um contexto de vida pessoal, um contexto escrito, é um contexto falado, é um contexto de crise, é um contexto de tranquilidade. Qual é o contexto que aquilo está acontecendo? A comunicação nunca pode ser pensada fora do contexto. Outra coisa importante, uma comunicação nunca pode ser pensada longe da relação que ela estabelece. Então, se eu chego para uma pessoa que eu gosto e falo assim, vai se ferrar. É diferente de eu chegar e falar assim para uma pessoa que eu não conheço, vai se ferrar. Por quê? A relação estabelece uma conexão onde, numa relação que está boa, eu posso até falar uma coisa difícil, que isso vai ser captado de uma maneira agradável, porque é como se aquilo tivesse um tom de intimidade o suficiente para você brincar. É como se você soltasse um pum do lado da pessoa que você ama. Soltar um pum do lado da pessoa que você ama, beleza, né? É a coisa mais agradável do mundo para ninguém, mas isso pode acontecer. Outra vez você soltar um pum perto de uma pessoa estranha. O pum precisa de uma relação para fazer sentido. Fora daquela relação,
E não faz sentido nenhum. Então a comunicação precisa ser pensada em termos relacionais. E a comunicação também precisa ser pensada em termos de estado emocional. Ou seja, como eu estou no momento em que eu estou falando isso. Pensando nesse sentido, a gente pode pensar vários cenários e eu quero dar alguns exemplos para você. Por exemplo, se você fala assim, tô preocupado com você. Você fala, tô preocupado com você, isso pode vir de um lugar de tranquilidade. Você fala, olha, tô preocupado com você. Queria saber o que está acontecendo. Eu tô vendo que você está se comportando de um jeito X, Y, Z. Ou pode vir de um lugar... Tô preocupado com você, viu? De onde está vindo esse tô preocupado com você? Está vindo de um lugar de raiva. Então, na verdade, eu tô querendo meio que criar confusão. Ou, tô tão preocupado com você. De onde está vindo isso? De um lugar de medo. Ou, tô tão preocupado com você. De onde está vindo isso? De uma preocupação, de uma certa tristeza até. Ou eu, tô preocupado com você, viu? Tô preocupado com você. Não queria que você fizesse isso, não. De onde está vindo aquilo? Será que é de uma preocupação, de um cuidado? Ou simplesmente de uma castração que tem como objetivo privar a pessoa de um estado de bem-estar pessoal, porque simplesmente você não quer ver ela se divertindo muito? Então, uma mesma fala, ela vem de lugares emocionais muito diferentes. Por isso que elas vêm de lugares emocionais de fala distinto, ou lugares de fala do ponto de vista emocional muito distintos. Então se eu chego para você e falo assim, eu detesto você. Quando eu tô falando eu detesto você, é assim, eu te amo tanto que eu detesto quando você faz esse tipo de coisa. Que é diferente quando eu falo assim, eu detesto você. Isso vem de um desprezo de verdade, né? Ou se eu falo assim, eu detesto você, droga. Que é como assim, no fundo, eu tô fazendo um charme, eu tô fazendo um jogo, vamos dizer assim, de apimentar a história. Tipo, parece que o detesto não tem a ver com detestar. Só que acontece, se eu escrevo eu detesto você e não coloco mais nenhuma informação adicional, e eu estou num dia de uma relação problemática, num contexto difícil, pode ser que isso possa ser interpretado como detestar, de detesto você, ou de desprezo você. Então a gente precisa ser muito cuidadoso, em especial quando a gente está escrevendo, a usar aqueles emojis, para a gente simplesmente dar contexto ao que a gente está falando. Porque senão você pode ser interpretado, dependendo do estado emocional de quem está ouvindo a gente, de um jeito ruim. Então é bom a gente estar de alguma maneira checando como a pessoa está ouvindo o que a gente está falando. Por exemplo, se eu falo assim, putz, eu tô tão confuso. Será que esse estou confuso vem de tenho muitas opções? Ou melhor, se eu estivesse falando assim, eu tô perdido. Será que eu tô perdido porque eu tô em muitas opções? Um outro exemplo, se eu falo, por exemplo, estou perdido, quer dizer que eu tô perdido porque eu tenho muitas opções. Nossa, quantas opções eu tenho? Será que eu tô falando tô perdido porque eu estou paralisado? Então eu tô com medo, assim, tô tão perdido, na verdade eu tô com medo de alguma coisa. Ou será que eu tô perdido porque você, nossa, eu tô tão perdido, quer dizer que eu tô confuso existencialmente. O que quer dizer que nada do que é dito pode ser efetivamente interpretado se você não conseguir entender esse lugar mais profundo da outra pessoa. Por isso que na terapia, quando eu estou conversando com alguém e a pessoa fala uma frase, eu nunca acho que eu entendi essa frase. Eu nunca chego e falo assim, nossa,
super entendi você, porque é óbvio que você está falando isso, eu entendo o que você está falando. Não. Eu não entendo de fato, porque eu quero entender o contexto daquela pessoa, o que ela está falando, quais são os significados que ela tem em relação àquilo, qual é a história que ela se conta. Porque a raiva dela é diferente da minha, a tristeza dela é diferente da minha, o lugar de onde essa tristeza vem a partir de uma vida que eu não tenho, que eu não entendo, que eu não capto completamente. Logo, eu não posso tomar aquilo como se fosse uma coisa óbvia. Então, em última instância, quando uma pessoa fala, eu não posso subentender que eu sei o que ela está falando. Isso é um problema muito comum entre casal, que eu brinco que é uma mania telepática. As pessoas sabem o que a outra está falando simplesmente porque já ouviram muitas vezes aquilo. Só que às vezes perguntar faz com que esse tipo de confusão desapareça. Por quê? Existem 3 posições psicológicas, segundo a análise transacional que foi criada pelo Eric Berne. 3 posições psicológicas a partir das quais a gente está falando. Uma é a posição da criança, outra é do adulto e outra é do pai. Isso quer dizer que a posição do adulto, segundo Eric Berne, é aquela em que a comunicação ela respeita esse princípio de contexto, relação, estado emocional, e eu falo uma coisa de uma maneira quase mais objetiva possível, sem grandes afetações. Tem afetos, mas não afetações, dramatizações. Agora, se eu falo uma coisa a partir de uma posição de criança, eu estou instigando a outra pessoa a falar de um lugar de autoridade. Se eu chego e falo assim, eu não consigo. A outra pessoa parece que recebe uma comunicação e aquilo desperta nela um gatilho de pai crítico ou mais autoritário. Então eu tenho que observar de onde as minhas posições de fala costumam acontecer. Será que eu sou uma pessoa que costuma ter uma fala infantilizada, que vem de um lugar de criança impotente, que parece que está sempre pedindo acolhimento, aconchego e eu sou meio dodói para os outros? Ou será que quando eu estou falando, eu estou sempre falando de um lugar como se fosse um pai autoritário, dominador, que parece que quer dizer para o outro o que ele tem que fazer ou deixar de fazer e blá 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 blá? Porque cada lugar, cada posição emocional, cada lugar de fala emocional que eu tenho vai despertar no outro um tipo de gatilho emocional. Então, às vezes eu falo assim, as pessoas estão sempre me agredindo. Será que o lugar que você está falando, de alguma maneira, não é que tira a responsabilidade do outro, mas incita as outras pessoas a um lugar emocional de autoridade, de dominância, de anulação de quem você é? Então isso é uma coisa super importante de você observar. Qual costuma ser a posição, o seu lugar de fala emocional mais corriqueira para você saber como você desperta isso nas outras pessoas? Isso é super importante. Então toda vez que você estiver se comunicando com alguém, quando você estiver ouvindo uma pessoa, você tem que tentar entender mais do que o que ela está falando, de onde ela está falando, qual é o lugar dela, qual é a experiência dela, quais são as limitações dela, porque aí você vai poder responder de uma maneira muito personalizada. Agora, se você é o tipo de pessoa que adora clichês e está sempre repetindo um discurso que você ouviu dizer num livro, numa teoria, numa palestra, uma coisa abstrata, teórica, você nunca vai conseguir ouvir a pessoa de forma autêntica, genuína do lugar que ela está falando, a partir de uma dimensão genuína, autêntica que você esteja falando também. E você também precisa começar a identificar dentro de você quais são os seus lugares emocionais favoritos que você habita. Será que eu sou uma pessoa que sempre tendo a falar como criancinha? Ou será que eu sou uma pessoa que tendo sempre a falar de modo autoritário? Será que eu estou sempre dramatizando? Será que eu estou sempre raivoso? Será que eu estou sempre meio medroso, ansioso? Quais são os meus lugares de fala? Porque isso determina como o outro percebe a mim
e como o outro se relaciona comigo. Pensando nesse aspecto, você precisa também ter um mapa de nutrição emocional. Ou seja, quais são as coisas que costumam te nutrir emocionalmente e como você pode se abastecer delas quando você estiver em dias difíceis. E você tem que entender também qual é o mapa de desnutrição emocional. Ou seja, quais são as coisas que criam gatilhos emocionais problemáticos para você e como você pode se resguardar e se proteger quando você estiver nessa posição. Por exemplo, de segunda-feira de manhã, não importa o que aconteça, mentira, às vezes não acontece isso, eu costumo estar com menos energia. Eu não sei se isso associa desde pequeno a ideia de me separar da minha mãe, eu tinha que ir para a escolinha e o fim de semana acabou, e aquilo vai ganhando reedições ao longo da vida, porque apesar de amar o meu trabalho, na segunda-feira de manhã, ainda assim eu me sinto um pouco desvitalizado. Eu sei que nesse momento, nesse dia, nesse horário, talvez o meu lugar de fala emocional esteja meio prejudicado. Então, no meu mapa de desnutrição, a segunda-feira de manhã é um dia que eu estou menos potente, menos vitalizado. Isso não quer dizer que eu não faça as coisas, mas quer dizer que eu estou com atenção redobrada para os meus ganchos psicológicos, para os meus gatilhos psicológicos, para não me deixar engolir por nada que seja problemático. Então, eu queria que você aprendesse a se analisar. Quais são os seus lugares de fala e quais são os lugares de fala emocional das pessoas que você ama. Se você gostou, dá uma curtida, comente aqui, vamos seguindo o debate se você entendeu o conceito, se você não entendeu o conceito, e compartilhe nas redes sociais, ofereça para as pessoas que você vê que poderiam se beneficiar em tempos em que a comunicação às vezes pode ter muitos ruídos. Isso ajuda a gente a entender que nem toda fala é a mesma fala. Me siga também nas redes sociais, no Instagram Fred Matos com 2 T's, no Facebook Sobre a Vida Fred Matos, o site sobreavida.com.br ou amenteHumana.com.br. Então esses são os canais que você pode me procurar. Vou deixar alguns vídeos de indicação aqui e espero que você se inscreva também no canal. Sempre esqueço disso. Se inscreva no canal, que a gente vai formando uma comunidade mais forte, tá bom? Um beijo, abraço e tchau, tchau.